Paz e graça, Deus abençoe vocês. Vamos falar um pouco sobre diaconato ou o diácono. Bem, a primeira vez que houve necessidade de ter um diácono foi por causa das situações do povo. Ou seja, não é Deus quem disse que tenhamos diáconos, mas a necessidade do povo em certos trabalhos, em certas administração da igreja, fez com que pudessem então pensar na possibilidade de ter pessoas capazes para poderem estar ali e servir os irmãos em questões que as pessoas que ministram, os pastores, os ministros, para não ser subcarregado e apertado, então a tarefa fica distribuída e passa a ser para esse grupo de pessoas que a Bíblia chamou como diáconos. Primeiramente foram 7 homens que foram escolhidos. Atenção, que o diácono não é escolhido pelo pastor, o diácono é escolhido pela igreja, pelo grupo da igreja, que verifica os irmãos e acha com capacidade para escolher. Timóteo, Tito, ele dá as qualificações que um diácono deve ter: moderado, temperado, manso, humilde, simples, casados, assim por diante. Então, são essas qualidades que o diácono deve ter. E em Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7, fala que escolheram diáconos para servir as mesas. Então, o diácono tem a missão de manter a ordem da igreja, de controlar alguns trabalhos da igreja, algumas situações da igreja, quer seja na ausência do pastor, quer seja na presença. O diácono é encarregado de resolver, de fazer muitas coisas. Então, é o nosso ofício escolhido pelo povo para trabalhar em favor do povo. Presta atenção, o diácono é chamado para trabalhar em favor do povo. Mas o que se vê é que os diáconos, eles não trabalham muitas vezes em favor do povo. Eles trabalham em favor do pastor. Existem algumas igrejas, talvez não é assim, as igrejas, denominações, muitas das vezes não tem isso, mas as igrejas independentes trabalham para o pastor. Por quê? Porque primeira instância, o pastor, às vezes, das igrejas independentes, são eles que têm a capacidade de escolher esses diáconos, essas pessoas que vão ajudando-os em tarefas extras. E os diáconos, eles tornam-se castigo do pastor, segurança do pastor. Eles tornam-se um escravo do pastor. Se o pastor estiver aí, eles vão indo com o pastor para carregar as malas, para limpar o sapato do pastor, para engomar a roupa do pastor, para... Enfim, então você vai ver que é uma pessoa que lhe metem ali para simplesmente você como segurança ou serviçal do pastor. Mas isso não é o trabalho do diácono. O trabalho do diácono não é carregar as malas do pastor. O trabalho do diácono não é limpar o sapato do pastor. O trabalho do diácono não é ir vigiar a casa do pastor. Não é o trabalho. Pode fazer às vezes o que quer, mas não é fundamental esse trabalho para o diácono. O diácono é chamado para ajudar a igreja local, para prestar serviço aos crentes, ao corpo dos filhos de Deus que estão presente naquele lugar. Então o diácono não é esse tipo de pessoa. Por isso é que muitos diáconos são comparsa do pastor. Comparsa em que sentido? Quando o pastor erra, quando o pastor, por exemplo, está a manter casos de infidelidade com a sua esposa, quando o pastor está a dormir com as irmãs, quando o pastor está a tirar de torta à direita o dinheiro da igreja, se esses diáconos forem cachicos ou comparsa do pastor porque eles almejam aquele cargo, eles tornam-se bajulador do pastor, é isso que fazem, tornam-se lambebota do pastor e chegam de um nível onde eles não conseguem censurar o pastor, mesmo que o pastor saia dos limites da palavra, mesmo que o pastor faça coisas que vão contra os princípios bíblicos. Eles tornam-se ilimitados, eles não têm autoridade e a capacidade de chamar a atenção. Por isso é que muitos diáconos são os encobridores dos casos sujos, muitos dos diáconos são os colaboradores da maldade que afeta a igreja, porque eles não se colocam na autoridade de servir ao povo e aos crentes. Quer dizer, quando há um problema na igreja, muitas vezes esses diáconos, o que eles fazem? Eles tomam a posição com o pastor. Nós defenderemos o pastor e qualquer caso nós vamos abafar, vamos aniquilar. Eles não querem atingir o pastor. Eles são capazes de atingir o povo, mas não são capazes de atingir o pastor. Então, esses tipos de diáconos, eles não fazem o verdadeiro trabalho que a Bíblia diz que devem fazer. Eles não estão lá para servir o povo, eles não estão lá para servirem a Deus a favor do povo. Eles são simplesmente pessoas. Por isso é que muito pastor, isso acontece muito mais nas igrejas independentes, o que eles fazem? Eles eliminam todas aquelas pessoas que não são amigo dele, fanático dele, e eles preferem colocar aquelas que são fanáticos, que vão contra, que vão a favor dele, que lhe apoiam em todo momento, que lhe dão bons conselhos em todo momento, mesmo quando o pastor senta com os diáconos e pede opinião. Diáconos fanáticos, eles dizem, não, o pastor tem razão. Eles podem até ter boa ideia, mas a ideia do pastor tem que preservar, ou seja, manter-se no meio daquele povo. Então, que tipo de diáconos são esses? Cachicos. Que tipo de diáconos são esses? Escravos. Que tipo de diáconos são esses? Não são diáconos, eles são comparsas, são a equipa segurança do pastor. Mas um verdadeiro diácono não é isso. Isso não é o papel do diácono, irmão. Não é o papel do diácono começar a viajar com o pastor para limpar o sapato. Não é o trabalho do diácono. Começar a viajar com o pastor para ver se estão lhe envenenar, se estão lhe quê. É por isso que nós temos cachicos. O pastor vai pregar e até uma Bíblia. Irmão, isso é muito desnecessário. O pastor não tem mãos amputadas. Ele ainda tem mão. Ele pode carregar sua mala. Pode pegar até sua Bíblia. É muito normal carregar a minha Bíblia. Você não vê Paulo, Pedro, quantos desses outros na Bíblia que nem conseguiam carregar os seus manuscritos? Ele disse, isso é muito simples. Você já não temos que ser um pouco humilde, temos que começar a abrir a vista e tentar ver essas situações. Por isso é que a igreja de hoje está tornando uma igreja péssima, está tornando uma igreja podre, está tornando uma igreja que não dá orgulho, está tornando uma igreja onde a maldade prospera. Estás a ver? Por quê? Porque os que deveriam fazer o verdadeiro papel não fazem, porque os verdadeiros ofícios da igreja não estão a cumprir os verdadeiros trabalhos. E essa é uma grande problemática que nós temos nessa geração, nesse tempo do fim, nesse tempo final. Nós temos essa grande carência. E as pessoas devem se despertar. Você que é diácono, você que é servo. Você é servo. Servo do quê? Do pastor? Não, do povo. O verdadeiro. Você tem que ser escravo
do povo. A vontade do povo, que o povo necessita. Você diz que você vai ver que quando escolheram diáconos pela primeira vez, a missão dos diáconos foi que para distribuírem as roupas, os bens que a igreja primitiva tinha em comunidade, sem discriminação, que é grego, que é judeu, que é não sei quanto, é o fulano de tal. Não, eles dividiam assim. Por quê? Porque é isso que tem que fazer. Mas quando escolhem diáconos, não tem Espírito Santo, diácono não tem temor de Deus, diácono vai fazer essas coisas porque ele quer bajular, ele quer subir. Principalmente em igrejas onde o pastor promove de diácono para pastor associado, de pastor associado, para não sei o quê, de pastor, para bispo. Então, muitas das vezes esses cargos com mais sequência é subir. Então, eles lambem mais. Por quê? Porque profissionalizam o diaconato. Diácono não é profissão, ok? Diácono é um cargo instituído pela igreja para trabalhar a favor da igreja. Quando nós colocamos um diácono, seu papel primordial é trabalhar a favor da igreja, é trabalhar a favor do povo de Deus. É isso que devemos entender. Mas infelizmente, lamentavelmente, hoje isso não se vê. As pessoas são mais cachicos do que outra coisa. Então, por favor, mudem e sejam verdadeiros diáconos.